Olá! Nesta unidade de estudo, o professor Edivaldo Nira irá começar a explicar o ITBI. Qual o fundamento constitucional do ITBI? Você sabe me dizer? Fique atento às explicações do professor para não errar nenhuma questão na prova do seu concurso. Boa aula! Vamos nessa, vamos começar aí as nossas unidades de ensino sobre o imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, o famoso ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, no caso por ato oneroso, que hoje incide inclusive sobre direitos reais de garantia, né? Incide sobre direitos, incide sobre direitos reais, exceto os de garantia. Até mudar aqui, voltando aqui ao nosso quadro, né? Incide sobre direitos reais, exceto os de garantia. Quais são os direitos de garantia? Vamos estudar o penhor, a hipoteca, penhor, a hipoteca e a anticrese, né? Penhor, hipoteca e anticrese. Vamos estudar aí direitos reais, exceto os de garantia, não incide o ITBI. Mas antes disso, meu amigo, minha amiga, vamos ver aqui um resumo que ficou faltando no bloco anterior sobre o IPTU. Veja, o aspecto material do IPTU é a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil. Você viu aí no Código Civil, artigo 43, inciso 1 e 2 do Código Civil de 16, e esse entendimento também foi adotado pelo Código Civil de 2012. Aspecto temporal, em regra, 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Aspecto espacial, a área urbana do território municipal ou distrital, exceto no caso, você viu aí o artigo 15 do Decreto-Lei de 66, exceto no caso de imóvel localizado na área urbana do município que comprovadamente seja utilizado para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Aí, nessa hipótese, incide ITR. E essa zona urbana é que tinha mais de 2 ou mais daqueles melhoramentos, como escola primária, como esgotamento sanitário, como meio-fio, como calçada, como poste de iluminação pública, etc. Aspecto pessoal, município ou DF, em regra, é quem exige o tributo. Sujeito passivo, o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, isso da forma literal no artigo 34 do CTN, sempre lembrando que o possuidor, o STJ tem uma interpretação restritiva, como nós estudamos, e a base de cálculo, aí o valor venal do imóvel, e a alíquota é fixada na legislação municipal ou distrital. Dito isso, meus amigos, vamos aqui ao nosso querido ITBI. O fundamento constitucional do ITBI está previsto no artigo 156, inciso 2, e também é importante a leitura do artigo 156, parágrafo 2º, bem como a questão da não incidência do ITBI sobre imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, fundamental. Então venha aqui comigo. Artigo 156, inciso 2 da Constituição, diz que compete aos municípios e compete ao Distrito Federal instituir imposto de transmissão intervivos por meio de ato oneroso de bens imóveis. Perceba que antes da Constituição de 1988 tínhamos apenas um imposto. Não existia e era de competência do Estado, né? E o Estado tinha competência tanto para intervivos como para causa-mortes, ou seja, tanto para o ITBI como para o imposto sobre herança. No outro ponto, é fundamental você prestar atenção que tem que ser por ato oneroso. Por quê? Porque se for a título gratuito, aí vai incidir o imposto sobre doação. E o imposto sobre doação é de competência estadual. Então, veja, se for causa-mortes, ou se for
incidência sobre doação é imposto de competência estadual. O imposto de competência municipal é o inter vivos, entre vivos, por ato oneroso de bens imóveis. Aí vem a novidade também, outra novidade da Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna. Veja o que ela disse. Incide, e vamos ver isso na unidade de ensino 2, sobre ITBI, com detalhes, o ITBI sobre direitos reais, exceto os de garantia. Né? Exceto os de garantia, os direitos reais de garantia estão estabelecidos no nosso querido Código Civil. Né? Veja aqui que o Código Civil, ele define o penhor, a hipoteca e o anticrese. Né? A gente vai ver isso com detalhes. Você vai ver que o Código Civil está lá definindo, entre os artigos 1431 a 1472, o penhor. Está lá definindo, você vê que é um tratamento detalhado do penhor, que é um direito real de garantia, no incide ITBI. Define com detalhes a hipoteca dos artigos 1473 ao 1505. E define com detalhes a anticrese, definido aí dos artigos 1506 a 1510 do Código Civil. Vamos ver isso com detalhes na unidade de ensino 2 sobre ITBI. Então, voltando aqui, preste atenção. ITBI vai incidir sobre a transmissão, né, de bens imóveis intervivos por ato oneroso, isto é, por meio de pagamento, tem que ser custoso, né, o signo presuntivo de riqueza aqui, de bens imóveis. Aí distinguindo do causa-mortes e do doação, que é a título gratuito, que aí vai incidir o ITCMD. Vai incidir também sobre direitos reais, exceto os de garantia, que são penhor, hipoteca e anticrese. Vai incidir também o ITBI sobre a cessão de direitos à sua aquisição. Ou seja, se cede direitos à aquisição de bens imóveis, sempre bens imóveis, vai também incidir o nosso querido ITBI. Veja se for bens móveis, não é o caso. Veja que aqui, bens imóveis ou direitos reais, sempre lembrando dos direitos reais, e cessão de direitos à sua aquisição. Também é fundamental, é relevante você compreender a questão, nesse primeiro momento, a questão da não incidência do ITBI. Não incide ITBI, e a Constituição foi literal nesse sentido, sobre a locação de bens imóveis e sobre o arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, meus amigos, também denominado de leasing. Veja que o arrendamento mercantil é um instituto do direito privado, acontece muito, por exemplo, com imóveis, também com bens móveis, como automóvel, em que uma instituição financeira faz um contrato com um particular, em que o particular vai se utilizar daquele bem por um determinado período estabelecido em contrato, e no final do contrato há a opção ou não pela compra. Ou seja, ele arrenda o bem, se utiliza desse bem mediante o pagamento. E no caso de locação e arrendamento mercantil de bens imóveis, não irá incidir o ITBI. Por quê? Porque a Constituição assim quis. Também não irá incidir o ITBI, e isso é fundamental, sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados da pessoa jurídica. E aí você grife, porque as provas de concurso público botam uma pegadinha colocando pessoa física, é pessoa jurídica em realização de capital. Veja que, nesse caso, nessa transmissão de bens ou direitos em realização de capital, ou seja, para a formação, por exemplo, de uma sociedade, você vai formar uma sociedade, você aí vai formar o capital social da empresa. Não incide ITBI. E também não incide ITBI na transmissão
neste caso, em realização de capital. Por exemplo, nos casos aí de fusão, incorporação, cisão ou extinção da empresa. Só que aqui ocorre uma exceção. Se, no caso de fusão, incorporação, cisão e extinção da empresa, a função preponderante da empresa, ou seja, for exercer essa função, existem pessoas jurídicas que são criadas para atuar nesse mercado de fusão, incorporação, cisão e extinção. Nesse caso aí, pode vir a incidir ITBI. Agora, se não for a função preponderante da empresa fazer fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, aí não incide ITBI. Lembrando que a fusão ocorre quando duas ou mais empresas se fundem para formar uma só. Na incorporação, uma empresa se incorpora a outra, deixando de existir. Na cisão, ocorre a divisão da empresa, que pode ser uma cisão total ou parcial. No caso de cisão total, a empresa é dividida e se forma duas ou mais empresas. No caso de cisão parcial, a empresa originária, ela perde o capital social, perde parte do seu capital social e continua existindo, cindindo, mas aí vão surgir uma ou mais empresas novas. E no caso da extinção, é a simples extinção da pessoa jurídica. Então, fusão, se unem duas ou mais empresas para formar uma só. Por exemplo, a Azul e a Trip. Incorporação, uma empresa se incorpora a outra, aumentando o seu capital social. Na cisão, a empresa pode se dividir, deixando de existir a empresa originária, no caso de cisão total, e no caso de cisão parcial, a empresa originária continua existindo, perdendo o capital social e se formam novas empresas. E no caso de extinção de pessoa jurídica, é a simples extinção com baixa aí no registro público de empresas mercantis. Vejam que nesses casos, em regra, nessa transmissão, não incide ITBI, salvo se a função preponderante da empresa for, ou seja, a atividade social da empresa for fazer fusão, incorporação, cisão ou extinção. Por sua vez, e para finalizar essa unidade de ensino, é importante você entender que não incide nenhum imposto federal, estadual ou municipal sobre a desapropriação para fins de reforma agrária. A Constituição estabelece aí uma imunidade tributária. Então, se não incide nenhum imposto federal, nenhum imposto estadual e nenhum imposto municipal, por conseguinte, não incide ITBI, não incide ITBI, que é um imposto municipal, no caso de desapropriação para fins de reforma agrária. Nos vemos em breve. Aproveite a metodologia do IOB Concurso, já que nossas aulas têm duração de apenas 15 minutos e revise sempre o conteúdo. Lembre-se de resolver o quiz e não deixe de nos acompanhar. Até a próxima unidade.